Muito bem, aqui estamos mais um dia sob olhar vigilante. Como é que era isso mesmo? Houve uma música quando éramos jovens, né? Sobre o olhar vigilante do vigia, não, o olhar sanguinário do vigia. Se não me engano, eu não entendo absolutamente nada. Isso é Racionais MCs, né? Não tenho o mínimo conhecimento, o mínimo repertório. Então, me perdoe. Vamos aqui para nossa aula número 3 do nosso curso aqui, que se refere à nossa apostila número 2 sobre esse sistema, sobre esse assunto que se chama Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que está no seu edital aí da Polícia Federal. É o segundo item no seu edital. A gente vai falar de fora a fora aqui. Tem mais de 40 questões, 40 e tantas questões. Eu não vou fazer todas elas estão no material que você pode encontrar no link aí na descrição, mas eu devo fazer mais de 20 questões aqui, eu acho que são as 20 questões que cobrem todo esse assunto importantíssimo e cada vez mais importante. Eu vou te explicar por que nessa aula. Você já conhece o nosso esquema aqui, a gente vai direto nas perguntas, você tenta responder, isso é aprendizado ativo que se chama, você se esforça para tentar com o seu repertório responder: ah, mas eu ainda não estudei, eu não sei nada. Meu amigo, vai chegar no dia da prova lá, você tem que estar acostumado a responder coisas que você não estudou, tá bom? Ai, ai, é isso aí. Vamos lá, a gente vai começar por uma questão aqui da nossa amada banca Sebrasp, que você vai encarar na sua prova. Esse é um assunto que tem muita questão, é um assunto bem querido das bancas, assim, viu? Então, se você prestava muita atenção. A gente vai fazer, se você gosta de história, isso aqui também é um passeio pela história recente das relações internacionais. É um assunto que eu gosto muito, esse nosso bloquinho aqui, tá bom? Vamos lá, sem mais demora. A primeira fase da internacionalização da proteção dos direitos humanos foi marcada por três tendências: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado. Eu sei que é difícil, mas tenta entender se isso aqui faz sentido, pelo que você conhece de história, pelo que você estudou de história na escola, pelos seus conhecimentos. Quer dizer, essas três coisas fazem sentido de um ponto de vista do começo dos direitos humanos. O começo dos direitos humanos tinha a ver com isso, com escravidão, com trabalhador assalariado, com direito humanitário. Você sabe o que é direito humanitário? Meu amigo, isso aqui tá verdadeiro, tá bom? Isso aqui é bem correto. Isso aqui é legal para você entender como a gente começar a desenhar o que foi a trajetória desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Isso aqui é o seguinte: o grande marco, e a gente vai estudar isso nas próximas questões dos direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, saindo da Segunda Guerra, aquelas atrocidades que foram cometidas, além do Holocausto, né, milhões de judeus foram assassinados em câmaras de gás ou coisas parecidas. Você teve uma guerra escrotíssima, assim, morreu muita gente, e uma guerra que talvez tenha sido a última guerra e muito lutada. A Primeira Guerra foi uma guerra muito de trincheira, né? Os caras lá trocando tiro e tal. A Segunda Guerra ainda teve uma coisa muito de pega para capar no solo, de combate aéreo, de coisa que mata gente, de navio sendo afundado. Não que a guerra hoje em dia não mate gente, mas você não manda lá 50 mil homens, entendeu? Para fazer um negócio. A guerra hoje é com drone, é com ataques. O cara tá lá pilotando o missilzinho a 5 mil quilômetros de distância. A Segunda Guerra ainda foi lutada no chão, entendeu? Em alguns países, a União Soviética, acima de tudo, usou muito capital humano. Ia morrendo gente, ia mandando mais. Morreu muito, morreu milhares, dezenas de milhares de pessoas morreram na Segunda Guerra. Então, todo mundo traumatizado com isso. E aí teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai falar disso. Mas a primeira fase da internacionalização dos direitos humanos é anterior, ela é no final do século XIX, começo do século XX, que é quando o mundo começa a se internacionalizar mesmo, né? Antes o mundo era uma coisa muito divertida de você olhar assim. É, quem que é alguém que nunca teve restrição financeira, né? O Papa. O Papa não deixava de viajar por falta de dinheiro. Os papas só começaram a. Porque antes todos os papas eram europeus, né? A grande maioria italiana. E só começou a viajar assim do século XX para frente. Você vai ver. A primeira vez que um papa veio para o Brasil, acho que nos anos 60. A primeira vez que um papa foi para os Estados Unidos, não foi muito antes disso. O mundo era mais cheio de aldeias, né? E o mundo vai se globalizando. Então, toda essa internacionalização dos direitos humanos começa quando tudo começa a se internacionalizar nos direitos humanos, no mundo. E aí estava acontecendo três coisas ali do século XIX para o século XX. Isso aqui é muito legal você entender, mesmo que não te pergunte, você entender o rumo das coisas e ficar mais esperto com esse assunto de direitos humanos e conseguir responder questões, mesmo que você não saiba precisamente aquilo que está sendo perguntado, entendeu? Entenda as coisas, entender é muito importante, não vai ficar decorando. Concurso, eu sei que concurso às vezes tem decoreba, entendeu? Mas você tem que entender as coisas, você vai gabaritar sem entender, né? Daí você vai estar preparado para qualquer coisa.
E tinha 3 questões, pô, isso aqui é uma questão do Sebrasp, entendeu? Caiu no concurso. Tinha 3 coisas que estavam acontecendo, né, no final do século XIX. Primeiro, essa coisa do direito humanitário. Direito humanitário a gente vai ver aquele que se refere a conflitos armados. O que pode, o que não pode conflitos armados. Ah, se o cara se rendeu, não pode atirar nele, não pode usar arma química, não pode... tem uma série de regras da guerra, entendeu? A guerra não é um vale tudo. É claro que, assim, na prática, às vezes essas coisas não são muito respeitadas, mas se preocupava muito com isso ali. A Primeira Guerra é um grande momento de preocupação com o direito humanitário, né? Pode fazer tudo, né? Então isso era uma coisa. Luta contra a escravidão, que é coisa do abolicionismo, isso ainda estava andando. Lembra que o Brasil aboliu a escravidão no século XIX, final do século XIX, e isso, existiam vários países, não a escravidão como a gente conhece aqui no Brasil, mas a ideia da possibilidade de escravizar alguém, às vezes inclusive escravidão por dívida, isso avançou inclusive ao longo do século XX, tá bom? E os direitos dos trabalhadores, né? Aí imagina, veio a Revolução Industrial, aquela situação horrível dos trabalhadores, a greve, inclusive no Brasil, no começo do século XX, e surge a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já no começo do século XX, se não me engano, em 2000, não, né? Em 1919, ou alguma coisa por ali. E aí você começa a ter uma coisa na Itália chamada Carta de Lavoro, que é uma espécie de CLT, na Constituição do México, que também é do começo do século XX, fala em direito trabalhista. Esses são os temas de direitos humanos no começo do século XX, e é a origem histórica dos direitos humanos, tá bom? É o que vai dar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí vamos lá para a segunda pergunta, então. Isso tudo no contexto que a gente está conversando, só que cai, tá bom? É importante você entender a construção. Não existe uma coisa, eu preciso te falar, você vai estudar direito penal, você vai pegar o Código Penal e vai estudar, e não te interessa tanto como é que você chegou no Código Penal, entendeu? Nesse assunto que a gente está estudando, o movimento histórico é muito importante para você entender. Claro que as declarações são importantes, os documentos são importantes e tal, mas o que mais é cobrado aqui é essa trajetória, entendeu? Isso aqui é uma matéria que se mistura muito com a história e tal, né? E a gente vai viver isso em várias questões aqui. Então vamos para a segunda questão. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos se consolidou formalmente no entre-guerras, com a criação da ONU e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Verdadeiro ou falso? Falso, né, cara? Acabei de falar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra, não é no entre-guerras, né? A ONU também é depois da Segunda Guerra. Muito, como eu disse, porque os países estavam impactados pelo Holocausto, pelos horrores da Segunda Guerra. A gente vai ver na próxima aula a Convenção sobre Genocídio, que também veio depois da Segunda Guerra, pouco depois da Segunda Guerra. Pô, tava todo mundo... Por que tava falando de genocídio? Por causa do Holocausto, por causa do... Quando os americanos e os russos chegaram nos campos de concentração, quando eles finalmente conseguiram ocupar a Alemanha nazista e vencer Hitler, eles se depararam com coisas que eles nunca tinham imaginado. Os relatos são pesadíssimos. Não se sabia o tamanho da gravidade do negócio que estava acontecendo ali, entendeu? Então, esse é o grande momento de falar. Não, existem direitos humanos que são universais, entendeu? O direito à vida, por exemplo, ele é universal. Não pode um governo num país, como foi um governo nazista na Alemanha, simplesmente abolir a ideia de direito à vida de um grupo de pessoas, porque isso aí qualquer ser humano tem direito a essas coisas. Então, esse era o pensamento aqui, entendeu? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a coisa mais importante até hoje no nosso estudo aqui do que é importante nesse sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que obviamente depois da Segunda Guerra, depois da Declaração dos Direitos Humanos, até hoje foi se sofisticando muito. Vamos fazer mais uma da Sebrasp aqui, hein? Veja como cai esse negócio. A efetiva internacionalização dos direitos humanos só aconteceu com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, constituindo-se o marco inicial da nova fase histórica que se encontra em pleno desenvolvimento até os dias atuais. Verdadeiro ou falso? Não é fácil responder isso aqui, não, porque é meio subjetivo, entendeu? É verdadeiro, o Sebrasp deu como verdadeiro. Alguém poderia, efetiva internacionalização, alguém poderia argumentar aquilo que a gente viu na questão. Tinha coisas ali que estavam acontecendo, a OIT, né? Mas assim, a OIT era sobre questões trabalhistas, dá para dizer que todo aquele movimento não foi efetivo. Tinha uma preocupação com a coisa do trabalho escravo, tinha uma preocupação com o direito de guerra, né? Ou seja, com o que é permitido numa guerra ou não é. Mas assim, você fala, marco zero, né? O dia que a comunidade, como está aqui na resposta, o dia que a comunidade internacional reconheceu que existe um conjunto de direitos que são inerentes à pessoa humana, ou seja, que não dependem de onde que o cara nasceu, de quem ele é, de que casta ele é, de quanto dinheiro ele tem, assim, qualquer infeliz que nasceu neste planetinha miserável em que vivemos tem direito a essas coisas. Isso aí é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é de 48, tá bom? É importante você saber
Não sei para esse concurso, para outros, tal, mas isso é repertório, entendeu? Um dia você pode te ajudar muito numa discursiva. Isso aqui, e como você tá vendo, cai, entendeu? Tá no seu edital, tem um item específico sobre isso no seu edital, você tem que saber, tá bom? É, a 4 eu vou pular, tá bom? E se você. São muitas questões aqui, tá lá no nosso material. Recomendo que você vá lá, baixe os PDFs, faça todas as questões. Sendo muito honesto, eu adoro falar aqui, adoro estar com vocês, adoro receber feedback. Fiquem à vontade para deixar comentário, para mandar e-mail, mas fazer as questões é mais importante do que me ouvir falar, tá bom? Eu no seu lugar, baixaria os PDFs aí, faria todas as questões. Se você somar todas essas aulas aqui, a gente está falando aí de provavelmente, sei lá, 400, quase 500 questões para você fazer. Faça todas, entendeu? Passar em concurso é fazer questão. Mas vamos pular 4, a gente vai direto para 5. Acho que tivemos uma leve travadinha aqui no meu computador, mas tá tudo certo. A gente fez até a questão 3, eu vou pular a questão 4, a gente vai fazer agora a questão número 5. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 seja uma resolução da Assembleia Geral da ONU e, portanto, não um tratado juridicamente vinculante em si, sua autoridade moral e normativa é imensa. O que quer dizer isso aqui? Não é uma questão tão fácil, né? Não ser um tratado juridicamente vinculante, quer dizer que os países não estão obrigados a cumprir essa declaração. Por quê? O que é uma resolução da Assembleia Geral da ONU? Quer dizer que os países estavam reunidos lá na Assembleia Geral da ONU e fizeram um acordo lá, assinaram, mas se essa hipótese dessa questão for verdadeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi ratificada pelos países, ou seja, não passou por aquele processo interno, no caso do Brasil, que vai para o Congresso, é aprovado, aí o presidente vai lá, assina, é publicado. E se isso não acontece, se não foi internalizado, então não é juridicamente vinculante, quer dizer, isso aí não é obrigatório para os países não são obrigados a cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você acha que isso aqui é verdadeiro? Ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado, de fato, que foi internalizado pela ordem jurídica brasileira, pela ordem jurídica dos outros países? Isso aqui tá certo, tá bom? Por incrível que pareça, pouca gente sabe disso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma autoridade moral imensa, tal, mas ela não é juridicamente vinculante, não é um tratado. É isso que está escrito aqui. Não precisa ser ratificado pelos países, ou seja, tem uma autoridade moral forte, mas não obriga legalmente. Foi aprovada em 48. Aqui é mais uma curiosidade, mas acho que é legal você saber para compreender também o contexto. Muitos votos a favor, 48, não teve nenhum voto contra, mas teve 8 abstenções. E aí tem 3 exemplos que não é muito difícil entender por que eles se abstiveram, né? A África do Sul já estava ali desenhando seu apartheid, a Arábia Saudita nem hoje em dia existe, as mulheres não têm direito na Arábia Saudita muito bem nem hoje, imagina em 1948 a União Soviética nessa época também já tinha perseguição política, já tinha assassinato, já tinha todo tipo de problema lá de direitos humanos. Então, mas a maior parte dos países votou a favor, o Brasil votou a favor, mas não obriga legalmente, tá bom? Não é vinculante, é bom você saber disso. 6. Essa pergunta aqui eu acho difícil também, é uma pergunta do Sebrasp, mas se você refletir um pouco, você entende o que ele está querendo dizer e você consegue responder. Veja como esse assunto da história e da jornada dos direitos humanos é importante. Essa aqui é mais uma questão que exemplifica isso, né? Como é que as coisas foram acontecendo. Os tratados de direitos humanos incorporam obrigações de caráter objetivo que transcendem o primado do pacta sunt servanda e da reciprocidade estatal para incorporar a noção de garantia coletiva e interesse público maior. Pacta sunt servanda. Não sei se meu latim é dos melhores, mas o que é o pacta sunt servanda? Né? O que é a reciprocidade estatal? Essa aqui é difícil, se você não tem ideia do que está falando, do que está sendo dito aqui, não se preocupa, eu recomendo que você salve aí essa questão, deixe anotado em algum lugar, apostila 2, questão 6, para você voltar. Isso aqui é verdadeiro. O que está querendo dizer aqui? É o seguinte, os direitos humanos, isso é muito interessante, que os direitos humanos foram transformadores no direito internacional. Estudar os direitos humanos não é só estudar as garantias que se procura estabelecer ou a melhora, assim, não no respeito que a gente tem pela existência humana nesse planeta, mas é entender também como que o direito internacional, ou seja, o direito das relações entre os países, foi completamente alterado pelos direitos humanos. Tradicionalmente, o que se chama aqui de direito internacional clássico é essa história. Os tratados, eles se baseiam na ideia assim de eu cumpro se você cumprir, entendeu? A gente faz um acordo
E a validade desse negócio está condicionada a gente assinar embaixo. É uma coisa muito baseada aqui, como se o direito internacional fosse um direito privado das partes, entendeu? E se você não pactou, pacta sunt servanda. Os acordos têm que ser cumpridos, mas só os acordos, só aquilo que foi pactado. Como diriam os bicheiros lá do Rio, só vale o que está escrito aqui e o que eu assinei. Não me vem com essa aí de que existe algo que, mesmo que eu não tenha escrito, tem uma coisa universal, tem uma coisa assim, quase um direito assim natural das pessoas, um direito inato. Não, aqui o que vale são os acordos entre os estados. Na lógica dos direitos humanos, os estados não importam tanto, importam os indivíduos. Não tem essa lógica da reciprocidade mais, do tipo, você cometeu um genocídio, então eu vou cometer também. Não é assim, entendeu? Ninguém pode violar os direitos humanos e falar que está desrespeitando um tratado internacional de direitos humanos, ou uma declaração mesmo de direitos humanos, porque o outro desrespeitou também, então os acordos pararam de ser cumpridos, então não vale mais. Isso aqui é muito legal. É a noção de garantia coletiva, ou seja, o direito internacional não serve mais apenas como um contratinho entre países, mas sim uma ideia de que, como coletivo, nós, seres humanos, temos garantias e o interesse público superior, ou seja, não é mais um acordo, não é só mais um contratinho. Entendeu? Não é sentou aqui, a gente assina e quem não assinou não importa. Mesmo que você, a gente vai ver isso em muitos casos aqui. Seu edital prevê muitas convenções internacionais e tal. Em muitos casos, mesmo que o país não seja parte de um acordo, existem mecanismos, entendeu? Para tentar, porque o importante é assegurar os direitos daquelas pessoas. O direito à vida, o direito à segurança, o direito, mesmo direitos mais sofisticados, o direito à saúde, o direito à educação, coisas assim, tá bom? Então, isso aqui é muito legal e é legal você entender essa transformação do direito internacional. Nossa próxima pergunta, eu vou pular a 7 também, que embora seja uma questão interessante, eu acho que não é tão central, e eu vou para a 8. A questão 8 é uma questão sobre a Declaração dos Direitos Humanos aqui, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso aqui eu acho muito legal para você entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a gente entrou um pouco no conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e essa questão vai entrar e vai explicar. Que raios diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu não acho que você tenha que ficar estudando lei seca, nesse caso, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você tem que entender o que está sendo dito lá. 8. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como reflexo da sua época, se concentra em direitos negativos, como a liberdade, a proibição da escravidão e da tortura, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento, consciência e religião, sem tratar dos direitos positivos, como o direito ao trabalho, a educação, a saúde. Você acha que isso aqui é verdadeiro ou falso? Vou te dar um segundinho aí para você responder, enquanto eu rodo a nossa tela aqui. É falso, tá bom. Em primeiro lugar, você tem que entender o que são direitos negativos e o que são direitos positivos. Né? A pergunta está dizendo ali, a afirmação diz que a Declaração Universal se concentrava nos direitos negativos. Não, tem uma caralhada de direito positivo na Declaração Universal dos Direitos Humanos também, tá bom? Direitos negativos são aqueles que dizem assim, tem coisa que o Estado não pode fazer. Isso aqui, o direito negativo é, Estado, fica na sua e não atrapalha a vida do cara, não se mete, você não tem direito de ir lá arbitrariamente prejudicar a vida do cara. Então, por exemplo, direito à vida. E esses direitos são muito voltados para o Estado. Embora a gente tenha falado na outra aula da eficácia horizontal dos direitos humanos, ou seja, também se aplica a particulares, eles foram pensados originalmente para proteger o cidadão do Estado, mais do que para proteger um cidadão do outro, tá bom? As grandes atrocidades que foram cometidas e que as pessoas tinham em mente, por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eram atrocidades estatais. Quem fez o Holocausto foi o Estado alemão. Tá? A gente deu exemplos, inclusive, na aula passada, de situações em que houve desrespeito aos direitos humanos, inclusive casos chegaram no STF. Lembra que eu te contei aquele caso da Air France lá, que tinha um estatuto, tinha um regulamento lá para os funcionários brasileiros, outros para os funcionários franceses e tal. Mas, assim, as grandes maldades, os direitos humanos surgiram para proteger o cidadão do Estado. Então, proteger a vida, proteger a liberdade, o Estado não ir lá e prender o cara à toa. Tortura é um negócio que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem torturava, claro, você pode ter tortura privada, mas na Segunda Guerra quem torturou foi o Estado, né?
Liberdade de pensamento, consciência, religião, isso tudo também. O Estado tem que deixar as pessoas falarem o que quiserem, o Estado tem que deixar as pessoas terem religião que quiserem, etc. Isso tudo é o que o Estado não deve fazer, não deve se meter. Estado, fica na sua. E tem os direitos positivos, que são aqueles, são coisas que o Estado deve fazer, né? Que o Estado deve agir. Aqui a gente está falando de políticas públicas, basicamente. A liberdade de pensamento não precisa ter um programa nacional da liberdade de expressão, é só o Estado não atrapalhar. Mas, por exemplo, Seguridade Social vai ter que ter um projeto de Seguridade Social, de Previdência, né? Educação tem que ter uma política pública de educação. Então, e esses direitos positivos também estão todos, aí tem todos os artigos, isso tudo está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Seguridade social, que é um direito super importante, aposentadoria, trabalho, salário, sindicalização, tem direito de sindicato, os trabalhadores têm que poder se organizar. Direito ao descanso, né? O dia de trabalho não remunerado, férias, é consequência. Não é consequência, porque as coisas já existiam antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas o que estava na cabeça das pessoas era isso. Então, padrão de vida adequado, saúde, educação, tem muito direito positivo na Declaração dos Direitos Humanos. A 9 eu vou pular, tá bom? Depois você faz, eu acho que é a questão interessante, mas não é, infelizmente temos que fazer escolhas aqui. E a 10 é muito importante. A Carta Internacional de Direitos Humanos inclui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, como a gente disse, o pacto, e dois pactos, né? Desculpa que aqui tá errado. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66, e os tratados temáticos sobre temas como tortura, discriminação, direitos da criança ou das pessoas com deficiência. Isso tudo é a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que é esse negócio chamado Carta Internacional dos Direitos Humanos? Vou dar um segundinho para você pensar, se quiser pausar o vídeo, reler e tal, e você me diz. Cara, tá falso isso aqui, tá bom? A Carta Universal dos Direitos Humanos são três documentos. Isso é um nome clássico para a reunião desses três documentos. A Declaração Universal, que a gente já falou muito, é o documento básico, estão lá todos os direitos, sim, artigo por artigo, cada artigo vem trazendo um direito, como a gente viu na questão anterior. Isso aqui é o documento mãe dos direitos humanos. E aí tem dois pactos. Eu falei que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu vou te dar um spoiler, eu tenho uma questão sobre isso depois, mas também você vai chegar lá sabendo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela não é vinculante, né? Ela foi aprovada ali na Assembleia Geral da ONU, mas ela não é propriamente um tratado, não é ratificado pelos países, tal. Os outros dois, os pactos são. Por isso foram feitos os pactos, entendeu? Para os países assinarem e eles se obrigarem a isso. Muitas das coisas que estão os pactos avançam um pouco e muitas das coisas que estão nos pactos estão também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aqui sim é vinculante. E por que dois, né? Um sobre direitos civis e políticos tem mais a ver com aqueles direitos negativos que a gente falou, né? Por exemplo, o direito civil tradicional é o direito à liberdade, né? É um processo legal, não poder ser preso arbitrariamente. Direito político é poder votar, né? São esses direitos mais de primeira geração, tal. E o outro pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais, aqui direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito a um monte de coisa que são as coisas que a gente falou, que são coisas que os estados... Aqui o estado tem que gastar dinheiro, entendeu? Para fazer. Para oferecer educação, tem que estar lá no orçamento. Para oferecer liberdade de expressão, é só, na verdade, economiza dinheiro, né? Gasta para atrapalhar a liberdade de expressão. Mas por que não fizeram um pacto só? Né? Isso aí nos anos 60, quando o sistema internacional de direitos humanos foi avançando, nos anos 60 eles sentiram a necessidade de ter dois pactos vinculantes sobre esse assunto. Mas por que dois? Né? Por que não botaram tudo? Por que não teve um pacto internacional de direitos humanos que tivesse tudo? Aqui é para você lembrar, né? É para você entender. Tinha uma divisão nos anos 60, obviamente, Guerra Fria entre países ocidentais, capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e o bloco socialista lá da União Soviética, né? Os países ocidentais estavam mais preocupados com os direitos civis, né? Então, isso do que eu falei, liberdade de expressão, propriedade privada, obviamente, esse é o direito, né, ocidental por excelência. Eleições livres, democracia, etc., né? Já os blocos do bloco comunista, né, a União Soviética e companhia, eles, primeiro, propriedade privada nem pensar, né? Eleição livre também esquece, né? E liberdade de expressão, enfim, também, se alguém disser para você que tinha liberdade de expressão na União Soviética, olha, tá mentindo, né? Não tinha, né? É,
Mas eles priorizavam os direitos econômicos, sociais, culturais, então trabalho. Eu não estou aqui para discutir ideologia, para discutir quem está certo, quem está errado, e nem a produtividade soviética, mas todo mundo tinha emprego na União Soviética, entendeu? Mesmo que o cara ficasse lá fazendo um negócio que não era necessário. E talvez a economia, as pessoas que estudam isso, os historiadores que estudam história econômica tal, apontam o problema de produtividade da União Soviética. A fábrica soviética era muito baixa em termos de produtividade. Mas todo mundo tinha emprego, entendeu? Podia ser um emprego lá de ficar parafusando o negócio e tal, mas todo mundo tinha emprego, educação, saúde. Os países socialistas sempre pautaram muito, inclusive, a sua defesa do seu regime pelos seus dados de saúde, né? Mesmo Cuba tinha, até pouco tempo atrás, uma expectativa de vida bastante razoável, desproporcional para o seu padrão de renda, né? Desproporcional para cima. Previdência, o cara não ia ficar velho e morrer de fome e tal, ou ia morrer de fome, ia ser pobre no mesmo padrão que os outros, né? Envelhecer não era um terror e tal. Então, as prioridades eram diferentes, e as coisas que esses países tinham também para defender o seu regime eram muito diferentes, né? Por exemplo, garantir a saúde nos Estados Unidos não existe até hoje, né? Tem muita gente que não está coberta, depende. Eles melhoraram com o tempo, tem Medicare, Medicaid, que são programas governamentais de oferecer saúde, mas não existe uma saúde universal nos Estados Unidos, não existe um SUS ou um NIS, desculpa, que é National Health Service. O SUS britânico, que talvez me fuja a sigla, existe um sistema público de saúde no Reino Unido, no Canadá, tal, né, que nos Estados Unidos não existe até hoje. Então, fizeram esses dois pactos. E tem também uma diferença entre eles, que é o seguinte: os direitos civis, eles permitem a aplicação imediata, né? Então, quer dizer, liberdade de expressão. Não, calma. Embora no Brasil, no final da ditadura militar, teve a famosa abertura lenta e gradual, né? Que a gente vai dar liberdade civil, mas vai ser aos pouquinhos, né? Abertura lenta, gradual e controlada, se não me engano. Mas, em tese, os direitos civis têm que ser aplicados de imediato. Eleição livre agora, né? Os direitos sociais, eles têm uma aplicação progressiva, mais lenta, né? Isso a gente discutiu muito também, se não me engano, na primeira aula, acima de tudo, sobre direitos constitucionais. Tá lá a educação na Constituição, mas quer dizer que imediatamente todo mundo tem educação de qualidade no Brasil. Tá lá a moradia, a habitação, tá lá um monte de coisa que o Estado vai, na melhor das hipóteses, conseguindo melhorar aos poucos, porque tem limitações orçamentárias de dinheiro. A gente falou lá da reserva do possível, todas essas coisas nas primeiras aulas aí, tá bom? Então, mas é importante você saber que a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é isso aqui, tem todos tem esses três documentos. Mas os outros tratados não, entendeu? Tem um monte de tratado, a gente vai falar isso mais para frente também, que é até uma crítica que se faz ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, que tem muito tratado, que tem, talvez a gente esteja produzindo muito material diplomático e às vezes pouca efetividade. Mas a Carta Internacional de Direitos Humanos é isso, é importante que você saiba da existência desses pactos, tá bom? Eu vou dar um segundinho para você e a gente já volta com mais algumas questões. Vamos voltar aqui com a questão 13. Eu queria só, sobre a última questão, eu me confundi um pouco lá nas siglas, né? O SUS britânico é o NHS, National Health Service, né? O Serviço Nacional de Saúde. Eu falei NIH, que é o National Institutes of Health, que aí é americano. Na verdade, isso aqui é uma instituição governamental americana de pesquisa em saúde e tal. Enfim, isso não importa, né? Só para estabelecer aqui as siglas corretas, né? National Health Service é o SUS britânico, que não existe até hoje nos Estados Unidos. 13, muito rapidamente aqui. O dever ou obrigação dos Estados-parte na realização progressiva dos direitos humanos foi consagrado expressamente no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E aí, o que você acha? Cara, a gente acabou de falar sobre isso, né? Isso aqui é verdadeiro. E aí, estou trazer aqui para você o trecho do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que diz que os estados, até o máximo dos seus recursos disponíveis, com vistas à realização progressiva dos direitos. Então, isso aqui é legal você ter em mente, também foi tema da nossa aula lá, Direito
direitos humanos na Constituição e tá aí também no direito internacional. De fato, cara, os direitos sociais, eles são graduais, entendeu? Nenhum Estado vai conseguir implementar isso aqui do dia para a noite. É assim que as coisas são. Eu vou pular para nossa querida questão 15, depois você dá uma olhada na 14, se você quiser. Tá bom. A dimensão penal da proteção internacional aos direitos humanos foi significativamente reforçada com o Estatuto de Roma e a criação do Tribunal Penal Internacional, TPI, que permite a responsabilização criminal individual por crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Isso aqui é muito legal, é uma coisa mais recente e tal, em comparação aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas já é antigo o suficiente para a gente ver se está funcionando e a gente vai discutir isso amplamente. O que é a dimensão penal da proteção internacional dos direitos humanos? Você acha que está certa essa questão? Existe um tribunal penal internacional, assim, tem um juizão, um criminal lá que manda os caras para cadeia em nível internacional? Se o cara cometer um crime de guerra, se o cara praticar genocídio, se ele cometer um crime contra a humanidade? Meu amigo, tem sim. Isso aqui é muito interessante. O Estatuto de Roma, o Brasil é signatário aqui do Estatuto de Roma, né? O Brasil submete ao Tribunal Penal Internacional. É de 2008, com algumas questões aí que a gente vai discutir mais para frente. É de 2008, né? E o tribunal fica em Haia, na Holanda, lá tem uma sede, tem juízes, etc. Né? Já teve gente condenada. É legal te contar um pouquinho a história do Tribunal Penal Internacional. Como é que funciona isso, né? Qualquer um pode ser julgado por esse Tribunal Penal Internacional. Para entender isso, vale a pena entender o caso do primeiro condenado, que é esse Lubanga, né? O Lubanga da República Democrática do Congo é um cara lá muito do bem, tal, gente boa, que recrutava um monte de criança lá na República Democrática do Congo para lutar como soldados numa guerra civil, no conflito armado lá da República Democrática do Congo. Foi condenado lá a 14 anos de prisão por crimes de guerra, acima de tudo por essa coisa de recrutar criança. Como é que o negócio foi parar no TPI? Né? Porque o governo lá da República Democrática do Congo pediu ajuda. Ele ficou preso, levaram ele para ser preso na Holanda, depois a República Democrática do Congo achou que podia cuidar do cara lá, e ele tá até hoje preso na República Democrática do Congo. Aí isso aqui é muito importante. Então quer dizer que vai chegar lá o TPI e vai prender o cara? Não vai. O TPI precisa da colaboração dos países, entendeu? O TPI não tem um exército, não tem uma polícia, não tem como ir lá e catar o cara e levar em cana. Ou seja, o TPI, isso é uma limitação, inclusive, da capacidade do tribunal de ter efetividade, né? Por exemplo, tem um mandado de prisão contra o Putin nesse momento, por crime de guerra, pela questão da Ucrânia e tal. O Putin está preso? Não está. Quem é que vai lá na Rússia catar o Putin? Né? Ele foi condenado, pelo menos tem um mandado de prisão. Acho que o processo principal ainda está em andamento, mas já existe um mandado de prisão. Não tem. Quem é que vai executar o mandado de prisão? Os Estados-membros. Em tese, são 124 Estados-membros do TPI. Se o Putin for para qualquer um desses 124 países, esses países têm a obrigação, que eles se comprometeram a prender o Putin. O Putin, se não me engano, a Rússia não é signatária do TPI, então o Putin está lá. O Putin fica evitando fazer viagem, né? Você vê, o Putin não vai passar um fim de semana em Paris, entendeu? Mas está condenado. E aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. O Putin é um pouco uma exceção. A maior parte dos condenados são africanos, muito que os países africanos pedem ajuda. Não tem um sistema, por exemplo, a República Democrática do Congo não tinha um sistema judicial lá com capacidade de julgar o cara, não tinha condição de proteger as pessoas que iriam julgar, imagina, né? Então, a maioria até hoje dos condenados são africanos, mas tem. O Putin, por exemplo, não é africano, né? E isso aqui é muito importante do TPI, que é o princípio da complementaridade. Tem outras questões sobre isso aí. O TPI só age. Então, por exemplo, eu fui assaltado aqui e tal, fiquei muito puto. Quero que o cara que me assaltou, eu sei quem é, ele seja julgado lá no Tribunal Penal Internacional. Não, primeiro não vai, porque o Estatuto de Roma estabelece lá quais são os crimes, né? Crime de guerra, genocídio, etc. Né? Crime contra a humanidade, a gente vai falar mais o que é cada uma dessas coisas. Mas mais do que isso, o TPI só age
quando os sistemas judiciais dos países se mostraram incapazes de resolver o problema. Ou não responderam, ou não existe, ou sentou em cima, qualquer coisa assim, entendeu? Ou tomou uma decisão absurda. É complementar ao sistema judicial dos países. Então, dificilmente o TPI vai jogar um cara da Dinamarca, entendeu? Porque, bom, pode acontecer, mas que supostamente o sistema judicial, o devido processo dinamarquês, funciona, entendeu? E aí, curiosidade, tem um pedido de prisão do Netanyahu lá, pendente de decisão, não foi decidido ainda por causa da questão de Israel com a Palestina, etc. Não foi condenado, mas talvez o Netanyahu tenha o destino do Putin aí também. Mas vai ficar lá em Israel, não vai ser preso, né? Então, isso é a nossa introdução aqui ao Tribunal Penal Internacional, que é um assunto bem interessante. Vamos, eu acho que você vai me ouvir falando mil vezes, nossa, isso é muito interessante, porque eu realmente acho muito interessante isso aqui. Eu espero que você ache também. Achar as coisas interessantes é muito importante para ajudar a gente a ter prazer, na medida do possível, estudando, que isso aqui não seja uma jornada de tortura, como, né, acho que algumas pessoas acham que tem que ser. E você fala, pô, isso aqui é legal, eu estou gostando de aprender sobre isso, né? E isso aqui, como é que não vai gostar disso aqui, cara? É mandar de prisão, é o Putin, é gente sendo condenada, pô, isso aqui é legal demais. 16. O TPI busca criminalizar estados por violações massivas de direitos humanos e atuará quando os tribunais nacionais forem incapazes ou não quiserem genuinamente investigar ou processar esses crimes. Pô, bingo, né? Princípio da complementaridade, foi o que a gente viu. 16, tá verdadeiro isso aqui. Falso? O que eu errei? Opa! Olha só, como a gente tem que tomar muito cuidado para ler devagar o negócio, para prestar atenção no detalhe. Eu caí na minha própria pegadinha aqui. Se você tiver errado isso, pense, você tem a minha companhia. Eu sou o primeiro idiota aqui, entendeu? O TPI busca criminalizar. Eu me concentrei. Isso é uma coisa que tem que tomar muita questão em concurso público, né? Você fala, não, olha, ele está querendo perguntar isso aqui, ó. Né? Isso aqui tá certo. Aí você se concentra e fala, não, porra, era isso que ele queria, ele tá me testando nisso aqui. Atuará quando os tribunais nacionais forem capazes ou não quiserem genuinamente investigar o processo de crime. Isso aqui tá certíssimo. O TPI busca criminalizar estados por violações. Não, não, não são os estados, são os indivíduos. Indivíduos. Isso aqui. Não leia rápido na sua prova, leia 3 vezes, procura, leia cada pergunta, cada palavra que aparece. Essa pergunta você está lendo. Não faça a idiotice que seu professor cometeu nesse momento aqui. O TPI busca criminalizar indivíduos. Isso aqui é uma inovação tremenda. A gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula também. Isso é outra transição do direito internacional, e nesse caso, uma transição dentro do direito internacional dos direitos humanos, para um modelo que antes era muito focado em, de alguma maneira, estabelecer sanções contra estados, condenar estados, ou seja, condenar os países, e a gente vai ver bastante isso aqui, casos, a gente vai falar, por exemplo, do sistema interamericano, de várias condenações que o Brasil já teve e tal, mas o TPI, assim como alguns outros tribunais, teve muitos tribunais ao longo do século XX que eram tribunais provisórios, né, para julgar crimes específicos. O próprio Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes da Segunda Guerra, julgou vários nazistas lá, condenou muita gente, inclusive à morte. Era um tribunal para criminalizar indivíduos, mas isso foi uma novidade ali, que provavelmente começou em Nuremberg, no direito internacional, e foi caminhando até o Estatuto o TPI, o Estatuto de Roma, tal, para poder criminalizar indivíduos, porque antes, e até hoje tem muitas instituições voltadas para isso, o foco sempre foi em criminalizar estados, tá bom? Me desculpe pelo meu erro, aqui está a respostinha. Como eu disse, a proteção internacional focava predominantemente na responsabilidade dos estados, esses tribunais que eu chamei de provisórios, né, ad hoc, ou seja, que não são permanentes, são feitos para julgar uma quantidade de pessoas num caso específico e depois eles são encerrados. Nuremberg foi o primeiro, depois, mais recentemente, a gente teve da Iugoslávia, de Ruanda, aí já com mais convenções internacionais subsidiando esses tribunais, já processando indivíduos, e aí, porra, finalmente agora você tem uma corte permanente para processar indivíduos e para condenar indivíduos em nível internacional, o que é uma mudança grande e interessante, tá bom? Vamos seguir em frente aqui.
a questão 17 eu vou pular, deixa eu ver, eu tinha planejado ir direto para 19 aqui. Mas isso é muito interessante. O TPI condena pessoas, vem a sentencinha, número de anos, etc. Tá bom. 17, 18, vamos lá para a 19. Assim como o TPI, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas pode impor sanções, além de fazer a revisão periódica universal, uma avaliação regular sobre a situação dos direitos humanos em seu território, que se submetem todos os países membros da ONU. Agora eu estou esperto aqui, eu não vou cair no meu próprio, na minha própria casca de banana. Falso, tá bom? Isso aqui é falso. E assim, sugiro também que você, se quer ler, pausa o vídeo aí e tal, pensa com carinho também, assim como eu deveria estar pensando com carinho aqui em todas as questões. O Conselho de Direitos Humanos Primeiro, a ONU não. A ONU tem um Conselho de Direitos Humanos, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas esse Conselho de Direitos Humanos não impõe sanções, tá bom? O Conselho de Direitos Humanos da ONU é super importante, a gente vai explicar um pouco mais para você nas próximas questões. O que faz o Conselho de Direitos Humanos da ONU, cara? Faz relatório, faz inspeção, não faz sanção, tá bom? Quem pode recomendar sanção na ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um grupinho lá, tem os membros permanentes do Conselho de Segurança, tem poder de veto, e tem outros países lá que tem cadeiras rotativas. O Brasil já foi do Conselho de Segurança, inclusive. Aí pode ter sanção imposta pelo Conselho de Segurança. Normalmente embargo econômico. Então, o Irã, por exemplo, quando começou a inventar de querer fazer um programa nuclear, teve várias sanções. Então, embargo econômico é o seguinte: o pessoal meio que impede o país de importar ou exportar, dificulta esse país ter acesso a dólar, né? Ou seja, faz um bloqueio bancário contra esse país, proibição de viagens, às vezes, é difícil ir para o país. A Coreia do Norte tem isso também, né? Congelamento de bens, então pega o dinheiro dos caras lá, dos dirigentes do país, dos ministros, do presidente. Esse cara sempre tem dinheiro, né? Em Nova York, Londres, sei lá onde, congela o dinheiro dele. E o Conselho de Segurança pode, inclusive, recomendar ações armadas e militares, né? Mas o Conselho de Direitos Humanos, não, tá bom? O Conselho de Direitos Humanos faz relatório, né? Vai lá, faz avaliação, publica coisa, gasta papel. Tá. Importante, importante, muito importante, mas não tem sanção. O que é isso aqui que a questão cita? Revisão Periódica Universal, nossa amada RPU. Isso aí é o seguinte: todos os países membros da ONU, inclusive o Brasil, são periodicamente avaliados quanto à situação dos direitos humanos, a cada 4 anos e meio, se não me engano. Então vem lá os caras da ONU, faz um relatório do jeito que eles gostam, tal. É uma forma, cara, eu tô rindo aqui e tal, mas funciona, cria bastante constrangimento. O Brasil já passou por muito constrangimento com relatório de comissão da ONU, com questões envolvendo direitos humanos, não só da ONU, de ONG e tal, mas quando é a ONU tem um peso diferente, né? É uma forma de pressão internacional, é uma forma de dar visibilidade, essas coisas não são tão irrelevantes assim quanto elas podem parecer. E os procedimentos especiais lá do Conselho de Segurança da ONU, assim, acho que você precisa saber só o que é, mas não se preocupa muito com isso. Tem uns relatórios temáticos, assim, né? Ou pode fazer um procedimento especial que é tipo uma violação extraordinária no país. Quando o RPU não dá conta do recado, pode ter lá um relatório especial sobre, sei lá, trabalho escravo num determinado país, alguma coisa assim, ou um problema relacionado a alguma crise num país. Então vai lá e faz um procedimento especial, mas isso aqui não é tão importante assim. Isso aqui é legal você saber também, né? Mas faz parecerzinho, fica fazendo relatório, tal, que coisa ridícula, não serve para nada. Cara, nem isso tinha, né? O Conselho de Direitos Humanos ele sucede, né? Na verdade, ele sucede, ele substitui a antiga Comissão de Direitos Humanos, né? O Conselho entrou no lugar da Comissão. O Conselho não dava nem opinião, entendeu? Tinham medo dos países lá, nossa, vou falar mal do Peru lá, os peruanos vão ficar chateados, soberania peruana, pipipi, popopó. Mas o que os caras faziam? Eles não davam, não tinha sanção, não tinha relatório, eles ficavam lá o quê? Jogando paciência, jogando truco, fumando. Não, a comissão era importante porque alguém tem que ajudar a escrever os tratados lá, sistematizar, secretariar os tratados e normas. A comissão fazia isso, tá bom? E o conselho ainda ajuda nisso também.
Tá, vamos lá. Nossa próxima questão é essa aqui mesmo, é a 20. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é composto por especialistas no tema, com reputação ilibada e isenção, escolhidos com base na sua trajetória acadêmica ou profissional e seu histórico de respeito aos direitos fundamentais. Isso é o Conselho de Direitos Humanos da ONU? Perceba que a gente está falando de diferentes entidades aqui, né, para você ser introduzido o assunto. Então, a gente falou do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que é um negócio que pode cair na sua prova. Agora a gente está falando do Conselho de Direitos Humanos da ONU, todos eles relacionados aos direitos humanos. A gente vai falar do sistema interamericano daqui a pouco, que tem outros conselhos, outras entidades aqui e tal, outros órgãos, né, que a gente vai discutir. Mas perceba que a gente está aqui navegando pelas diferentes instâncias do sistema internacional de direitos humanos, tá bom? Tá certo essa questão? O que você diria, verdadeiro ou falso? Essa aqui, como eu disse aí no outro dia, eu tenho que me controlar para não rir, né? Essa aqui, sabe, se a outra tinha uma pegadinha escondida, essa aqui é absurda, né? Não, cara, não é assim que a banda toca. Infelizmente, seria muito legal, né? Se tivesse especialista. O TPI, por exemplo, você vai ver que tendem a ser, claro, que tem também o papel dos estados de indicar. Acho que você não precisa também entrar em. Você não vai ser cobrado sobre detalhes do Tribunal Penal Internacional, mas são juristas, tá bom? A Corte Internacional de Justiça também, que a gente vai falar um pouco depois, são pessoas especialistas que entendem do assunto, que de alguma maneira têm um conhecimento, reputação, etc. Né? Conselho de Direitos Humanos, meu amigo, são os representantes dos países, entendeu? Não são especialistas, são 47 Estados-membros da ONU, dos cento e tantos que tem lá, eles vão se organizando, são eleitos, é rotativo. O Brasil já teve assento na Comissão de Direitos Humanos, quase todos os países já tiveram, inclusive uns países assim, bem aleatórios, tá bom? Que não tem muito a ver com direitos humanos. Por exemplo, a Arábia Saudita já teve várias vezes no Conselho de Direitos Humanos. Vai lá, Arábia Saudita. Né? Eu sei também, eu sei que se começar a cavucar, né, não sobra ninguém, né? Os Estados Unidos têm um histórico impecável de direitos humanos. Não sei se você já ouviu falar da prisão de Guantánamo, né, que é um lugar lá que tem na ilha, lá em Cuba, onde todo mundo que os Estados Unidos não querem julgar direito, todo mundo que é acusado de terrorismo, assim, é mandado para Guantánamo e, segundo se conta, os métodos lá não são dos mais carinhosos, tem tortura, já teve várias denúncias, tal, pô. É, vários outros países, né? Quer dizer, o Brasil tem um monte de violação dos direitos humanos no Brasil também, né? É que a Arábia Saudita talvez seja um caso especial, mas não é assim, tá bom? O Conselho de Direitos Humanos ele é composto por representantes dos países, diplomatas, não tem nada disso de reputação ilibada e conhecimento. Não é um comitê de notáveis, tá bom? Vamos prosseguir aqui, meu amigo. Eu vou pular a 21 e a 22 e a gente vai para a gloriosa questão 23. Aqui a gente vai começar a entrar num assunto que eu gosto muito, que são os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. A gente tem esse sistema da ONU, que eu te contei, né? A gente poderia chamar de sistema global liderado pela ONU, porque ele não é propriamente da ONU, porque tem muitos outros tratados, embora a ONU participe de tudo isso, tem muitos outros tratados que foram assinados pelos países independentemente da ONU, né? Mesmo o Tribunal Penal Internacional, embora ele tenha grande relação com as instâncias da ONU, ele não fica nem fisicamente na ONU e também ele depende lá do tratado que se assinou em Roma, que não é, ao contrário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que foi assinada na Assembleia da ONU, e tal, tem muitas outras coisas que não são que orbitam a ONU, digamos assim, entendeu? Mas é um sistema global liderado pela ONU, essa é uma maneira bonita de se dizer, que inclui o TPI, que inclui aí o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que inclui algumas outras coisas que a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas além dos sistemas globais de direitos humanos, existem os sistemas regionais de direitos humanos, e a questão está dizendo que são três, o sistema africano, o sistema americano e o sistema asiático, tá certo isso? Você já estudou isso alguma vez na sua vida? Só que isso é bom você saber, viu? Tá errado, tá bom? O sistema africano, o sistema americano e o sistema europeu. Não existe um sistema asiático de direitos humanos, tá bom? E assim, o sistema 24, né? O sistema europeu de direitos humanos é o mais antigo e o mais robusto desses sistemas regionais, tá certo isso? Tá sim, viu? Tá sim. O sistema aí aqui é legal você entender. Essa questão eu acho legal de trazer para você entender um pouco como é que esses sistemas regionais foram surgindo.
O europeu, ele é dos anos 50 ainda, tá bom? Assim, não muito depois do final da Segunda Guerra, na década seguinte, os países europeus se juntaram. Os países europeus tradicionalmente têm uma preocupação grande, você pode dizer que é no discurso ou não, também obviamente tem muita violação de direitos humanos nos países europeus, mas os países europeus já tinham essa preocupação declarada. O interamericano dos anos 70, o africano é o mais recente, é dos anos 80. É difícil botar uma data, muitas vezes, porque essas coisas foram sendo construídas, né? Mas isso aqui é mais ou menos razoável para você ter uma ideia de cronograma. E aí, assim, pra você entender como é que funciona o sistema europeu, não é para você decorar, mas assim, pra você saber como é que funciona esses sistemas regionais, e eu acho que o sistema europeu, a gente vai falar bastante do interamericano, acima de tudo, mas o sistema europeu é muito organizadinho, porque os países tendem a ser democracias, cumprem, se preocupam, levam a sério. A opinião pública na Europa é muito sofisticada, o pessoal lê jornal, então o pessoal entende o que está acontecendo, pega muito mal, uma condenação, o governo passa vergonha, os eleitores se importam, etc. Né? Então, assim, três casinhos muito rápidos aqui para você entender como é que funciona. Em 86, a Áustria foi condenada porque essa figura aí chamada Peter Ligens tinha escrito um artigo lá criticando um político austríaco e tal, e foi condenado. Foi condenado na Áustria, né, pela justiça, tal, que ele não podia mais escrever, que era difamação. A Corte Europeia de Direitos Humanos considerou que isso era uma violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. A Áustria foi lá e teve que reabrir o caso para descondenar o cara, tá bom? Aí, outro caso interessante é esse, mais antigo, né, da tal da Paula Marx, contra a Bélgica, que era sobre discriminação contra crianças nascidas fora do casamento. A legislação belga tinha um estatuto lá, a criança nascida fora do casamento sofria preconceito pela legislação. Na herança, recebia menos dinheiro do que os outros, tinha menos. Eu não sei exatamente o que dizia a legislação belga dos anos 70, mas certamente tinha uma questão envolvendo herança, envolvendo como se ela fosse um filho de segunda classe, assim, sabe? E a corte mandou a Bélgica alterar a legislação e a Bélgica foi lá e alterou. Por que é interessante você saber isso aqui? Para saber o que a legislação belga de direito da família dizia? Não, mas para você ver como é que é uma corte internacional, vai lá e fala: esse caso aí que vocês condenaram está errado, abre o caso de novo, e o país vai lá e abre. Pelo menos num sistema que funciona, que nem o europeu, né? A corte vai lá e fala para a Bélgica: a sua legislação é errada, a sua legislação viola o direito à vida, a sua legislação viola princípios de direitos humanos. A Bélgica vai lá e muda a legislação. E um bem recente, que ainda está em andamento, que são as vovós contra a Suíça. Um grupo de mulheres idosas lá da Suíça foi até a corte lá europeia, reclamando que o governo da Suíça não está fazendo nada sobre a mudança climática, sobre o aquecimento global, e que isso aí viola o direito das vovós lá, à saúde, à vida, vai morrer gente se a temperatura do planeta mudar, etc. E a Suíça foi condenada, vai ter que revisar e aprimorar suas políticas e a sua legislação climática também, vai ter que mudar a lei, vai ter que mudar a política pública. É interessante isso aqui, não é? Divertido. Vamos que a gente está no ritmo bom aqui, vamos fazer a 25, tá bom? Vamos começar a falar da Comissão Interamericana, nossa amada Comissão Interamericana. Existe uma Comissão Interamericana, tá bom? Existe uma comissão e uma Corte Interamericana. A Comissão Interamericana recebe petições individuais, realiza investigações, emite relatórios e tenta soluções amistosas. Se uma solução não for alcançada, o caso pode ser encaminhado à Corte, um tribunal judicial, pode ser encaminhado à Corte, que é um tribunal judicial que profere sentenças vinculantes contra os estados que reconhecem sua jurisdição. Então, ele está dizendo, tem uma comissão que recebe as petições, investiga, tenta fazer soluções amistosas. Se não tiver, o caso pode ir para a Corte, que já está aí, já é outro nível, que é um tribunal interamericano que vai proferir sentenças vinculantes têm que ser cumpridas pelos estados que se submetem lá à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim, senhor! É isso aí mesmo. Isso aqui é para você entender como é que funciona o sistema interamericano de direitos humanos. Tem uma comissão, tem a corte, a gente vai falar de cada uma delas. Estão ligados à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e o Brasil muitas vezes já se deparou com a gloriosa Corte Interamericana. A gente vai citar alguns casinhos depois aí, para você ver onde a gente se meteu, tá bom? Questão número 26, uma questão da FGV. A Comissão Interamericana de direitos humanos aqui com letra maiúscula, correto?
é o órgão jurisdicional que compõe o sistema interamericano de direitos humanos. É isso que a gente acabou de ver? Não, né? A comissão não é o órgão jurisdicional. A comissão é uma porta de entrada. A corte é o órgão jurisdicional, tá bom? A comissão não profere sentenças vinculantes. E aí, meu amigo, a gente vai pular a 27. Depois você dá uma olhadinha, não é difícil a 27, não. Basicamente, está te dando um spoiler aqui. Basicamente, é uma pergunta se o Brasil se submete ao sistema interamericano. Se submete, tá bom? Ao sistema interamericano, mas depois você volta aí. E aí, vamos fazer a 28 e a 29 e a gente acaba esse bloquinho e depois tenta voltar aqui para dar um pulo e termina a nossa aula aqui. 28. As condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos envolveram indenizações às famílias das vítimas e medidas de reparação simbólica, com a publicação da sentença. Mas a Corte não pode ordenar políticas públicas envolvendo mudanças de procedimentos policiais ou investigação e punição dos responsáveis. O que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode fazer? Você acha que a Corte pode ordenar políticas públicas? A Corte pode determinar a indenização à família das vítimas? Pode fazer de reparação simbólica, tipo publicar sentença? Pode mandar investigar e punir os responsáveis se eles não tiverem sido investigados e punidos? Meu amigo, isso aqui é falso. A Constituição, a Corte Interamericana pode sim, tá bom? Está dizendo aqui que não pode ordenar políticas públicas? Pode. É fato que normalmente isso aqui o Brasil cumpre, tá bom? Indeniza a família da vítima, tal. Alguém ordena que o Estado pague. Medida simbólica, publica sentença, pede desculpa. Quase sempre são violações estatais. A gente vai ver vários exemplos agora aqui. A corte vive mandando também, que tem a política pública de um jeito ou de outro, que tem investigação, punir os responsáveis. A gente vai ver casos envolvendo, inclusive, ditadura militar. Aí nem sempre o Brasil, nem sempre o Brasil cumpre. Mas deveria, é vinculante e tal. A gente vai ver isso aí. Alguns casos que o Brasil foi condenado aqui, eu vou citar 6 casos para você. Tem bem mais, tá bom? Mas esses aqui são talvez os mais famosos. Teve um chamado Caso Favela Nova Brasília, que os policiais entraram na favela e enfim, mataram gente, teve denúncia de tortura, etc. O Brasil foi condenado indenizar, investigar, todas aquelas coisas que a gente viu. O caso Vladimir Herzog, que foi um jornalista de São Paulo, que era da TV Cultura, que foi levado lá para os porões da ditadura, não sei se era o DOI-CODE ou o DOPS, foi torturado e morto na ditadura militar, uma foto ridícula, disseram que ele tinha se suicidado. Também houve condenação, aqui tem uma coisa de reparação simbólica importante, do país admitir seus crimes, mas aí a corte mandando também investigar, aí é um problema maior. O Brasil não gosta muito de cumprir essas determinações aí de punir os responsáveis por crimes durante a ditadura militar. Tem toda uma discussão sobre a lei da anistia que a gente vai discutir um pouco mais. Vou falar um pouco do caso Gomes Lund, aí, que é o terceiro. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que era um caso de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Mesma coisa, indenizar, investigar, fazer política pública porque não tenha mais. Investir em fiscalização do trabalho para evitar trabalho escravo, para libertar essas pessoas. Que no Brasil não investiu muito, né? Embora agora tenha recentemente feito o maior concurso da história de auditor do trabalho, mas a condenação já é mais antiga, né? Carlos Gomes Lund é o seguinte, a gente até tem outras questões que falam, outra questão que fala sobre isso. A guerrilha do Araguaia, eu vou falar muito sucintamente aqui, o Partido Comunista do Brasil, durante a ditadura, achou que era uma boa ideia estabelecer um movimento revolucionário no Araguaia, que é ali no sul do Pará, onde hoje é Tocantins, na época era Goiás ainda, né? E tentar fazer meio que a moda comunistona tradicional, assim, a revolução começando pelo campo, tal, convencer os camponeses a pegar em arma, tal. Não conseguiram convencer muitos camponeses, a maior parte do pessoal era gente de classe média urbana, de São Paulo, Rio, estudante, militante, coisa assim, mas foram para lá, ficaram vários anos, pegaram em armas e tudo, e a ditadura foi lá e matou todo mundo, torturou, desapareceu, acho que umas 50, 60 pessoas que não sabiam o estado, um deles era esse cara aí, o Gomes Lund. Foi um horror o que foi feito pela ditadura lá no Araguaia.
E uma das coisas que a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou era que o Brasil revogasse a lei da anistia, que foi aquela lei feita no final da ditadura que perdoava os crimes dos dois lados, tanto dos militares quanto dos militantes, né? Teve gente que sequestrou embaixador, teve casos de teve morte também, embora nem se compare com o que foi feito pelo Estado, e obviamente o Estado tem uma responsabilidade maior do que as pessoas, né? A lei da anistia foi feita para perdoar os militares, tá? E aí pacificação da sociedade, etc. Todo mundo pode voltar para o Brasil, etc. Mas quem se beneficiou? Ou pelo menos pode-se dizer que os militares violadores de direitos humanos, torturadores, etc., se beneficiaram muito disso. E o STF tinha decidido que a lei da anistia seguia valendo, né? Que a lei da anistia não era inconstitucional e tal. Isso aí ainda vai voltar a ser discutido em algum momento, mas o Brasil aqui ignorou a decisão da corte lá, prevaleceu a decisão do STF que a lei da anistia está valendo. Então, assim, o Brasil indeniza, tem uma longa discussão sobre a indenização às pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar, algumas pessoas dizem que é bolsa ditadura, enfim, não importa. E eu não estou tomando nenhum lado aqui, tá bom? Estou te contando o caso como eles são e o que se diz dos dois lados. Mas o Brasil não revogou a lei da anistia, as pessoas em alguma medida foram indenizadas, foi criada no Brasil uma comissão da verdade para apurar os casos, entender o que aconteceu, em alguma medida tentar entender o que aconteceu, especialmente com os desaparecidos. Tem muita gente desaparecida aí que o corpo nunca foi achado. Aquele filme Ainda Estou Aqui, que fez muito sucesso, da Fernanda Torres, em boa medida não sobre um caso do Araguaia, mas sobre um desses casos de desaparecimento de gente durante a ditadura militar, né? No caso do filme ali do Rubens Paiva. Mas a lei da anistia não foi revogada aqui, o Brasil ignorou a corte. Ah, mas não é vinculante, não é obrigatório. Mas não é, né? E isso que a gente fala muito aqui do direito internacional dos direitos humanos. Existem as instituições, elas estão sendo criadas, os órgãos, etc., mas dependem muito da cooperação dos estados para conseguir avançar e conseguir resolver efetivamente. Em alguns casos, simplesmente não tem efetividade, entendeu? A corte, mesmo o Tribunal Penal Internacional, a gente falou, os caras condenaram o Putin, não aconteceu nada com o Putin, entendeu? Depende, não existe um exército internacional que vai lá fazer um. No caso do Brasil, por exemplo, se tiver alguém foi condenado à prisão, entendeu? Imagina, no Brasil tem muita gente condenada à prisão que não está presa, né? Mas imagina um caso assim, rumoroso, tal. Cara, tem polícia, vai atrás, né? O cara se mudou pro interior de Minas. Vai lá, mano, prendeu o cara lá no interior de Minas. A corte aqui não tem nenhuma dessas coisas de direitos humanos, nem a europeia, nem nenhuma, nem o Tribunal Penal Internacional tem força armada, entendeu, para ir lá e mandar, porque se fala de endorsement, né? Então, assim, é para cumprir. Prometeu lá que ia cumprir, normalmente cumpre, às vezes não, então. Ximenes Lopes, maus tratos em hospital psiquiátrico, é um cara que foi para um hospital psiquiátrico no Ceará, sofreu tudo que você imaginar lá. Tem um livro muito bom, não sobre esse caso, mas sobre os hospitais psiquiátricos no Brasil, de uma autora chamada Daniela Arbex. Me foge o nome, mas se um dia depois que você for aprovado no concurso, Daniela Arbex, livro Manicômio, vamos colocar. Chama Holocausto Brasileiro, que é sobre um genocídio, né? Que ela chama de genocídio, não sei se aplica bem a palavra genocídio aqui, mas sobre um manicômio que tinha em Minas Gerais, se não me engano, em Barbacena, que ao longo de décadas, atrocidades assim, horríveis foram cometidas nesse lugar. O livro dela é muito bom. Ela tem um livro sobre a Boate Kiss também, sobre o caso da Boate Kiss também, é muito bom. Recomendo amplamente os livros da Daniela Bex e muita coisa horrível já aconteceu em hospital psiquiátrico no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. Esse caso também indígena aí, do Chucuru, que é em Pernambuco, de demarcação de território indígena, a corte mandou demarcar, o Brasil meio que cumpriu uma parte e tal, indenizou, mas tirar o pessoal que tinha invadido o território indígena é mais difícil e tal, aí não foi tão... Você vê, mas tudo isso para dizer assim, o Brasil já foi condenado muitas vezes pela Corte Interamericana, certamente dessas instâncias de direitos humanos internacionais onde a coisa mais pega para o Brasil aqui é na Corte Interamericana. Somos clientes, fregueses lá da Corte Interamericana. Eles vão lá, tomam decisões contra o Brasil. Aqui no Brasil, o que é mais fácil, em geral, o país cumpre, o que envolve coisas envolvendo investigação, mudança legislativa ou interesses políticos, tal, aí
A gente é mais devagarzinho, mas existe, é condenado, é importante que você saiba que existe, que é condenado, que tem que cumprir, que se comprometeu a cumprir, tá bom? 29, ó, Sebrasp, do jeito que a gente gosta aí. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde que ela foi instituída, tendo apoiado os processos que deram origem ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isso aqui, você sabe isso, eu vou te dar um spoiler, né? Não é tão fácil essa pergunta. Você teria que saber se o Brasil aderiu logo de cara à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou se demorou. A Corte Interamericana é dos anos 70, final dos anos 70, como a gente viu. Final dos anos 70, o que estava acontecendo no Brasil? Acho que o Brasil aderiu à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Não aderiu, né? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a convenção em si é de 69. Tá bom, já tinha ditadura militar no Brasil. Ela entrou em vigor só em 78, levou 9 anos para entrar em vigor. O Brasil não participou dessa brincadeira. Tá bom? Os militares iam. Imagina, né? Os militares torturando, prendendo gente e tal. O Brasil só ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê aí a comissão, a corte, etc., em 92, tá bom? Já depois da redemocratização, e só reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana em 98, ou seja, é relativamente recente, tá bom? Se você fosse vítima de uma violação lá nos anos 80, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos já estava em vigor, mas o Brasil ainda não tinha submetido a ela, portanto, você não estava protegido pelo sistema interamericano de direitos humanos, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouquinho com as nossas últimas questões para a gente encerrar essa aula maravilhosa sobre direitos humanos numa perspectiva internacional. Isso aí, vamos fazer mais as últimas questões aqui então e a gente encerra essa aula, longa aula sobre sistema internacional de proteção, sistemas internacionais, né, de proteção aos direitos humanos. E a gente vai fazer agora o número 35. Aqui a gente já entrou um pouco no campo da revisão, tá bom? A gente está falando de coisas que a gente já viu. Essa é uma questão da FGV. Se uma ONG tiver o objetivo de responsabilizar o Estado brasileiro por uma violação ligada ao crime de genocídio, poderá levar o país ao Tribunal Penal Internacional. Tem 2 erros nessa questão, ela é falsa, tá bom? Um é mais fácil de encontrar, e eu vou te dar uma chance. É a mesma coisa que eu deixei passar na outra questão lá. E a outra é um pouco mais difícil, eu teria que conhecer um pouco melhor o funcionamento do TPI. Bom, em primeiro lugar, é falso. Vamos começar pela parte mais fácil, né? A TPI, julgamento de indivíduos, não de estados, tá bom? É um tribunal penal internacional para condenar pessoas. Quem julga estados são outros. Inclusive, a gente falou agora da Corte Interamericana, essa julga estados. O TPI julga pessoas, tá bom? Segunda coisa, uma ONG não pode levar um caso ao TPI, tá bom? São poucos casos, os estados podem levar, um estado pode acusar o outro, entendeu? Tem um procurador do TPI, que é uma pessoa responsável por isso, por fazer as denúncias, o Conselho de Segurança da ONU pode. Eu não acho que aquilo vai ser cobrado na sua prova. Eu acho que o mais importante é isso, é você botar na sua cabeça, a TPI julga pessoas, julga indivíduos, o que é uma exceção à regra mais geral, histórica do direito internacional, do direito dos direitos humanos, do ponto de vista internacional, que é o julgamento de estados. Isso aqui é uma mudança, é uma novidade, tá bom? Vamos fazer a 36. As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente já falou sobre ela também, possuem eficácia imediata e efeito vinculante, inclusive na anulação de leis nacionais, como a Lei de Autoanistia no caso Barrios Altos, o que demonstra o poder transformador do direito internacional na esfera doméstica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, meu amigo. A gente já falou sobre isso também. Como essas decisões internacionais são imediatas, têm efeito vinculante, não precisam transitar, assim, não precisa ser homologado pelo STF, pelo STJ, nada disso. E os caras podem, sim, determinar a anulação de leis nacionais. Esse caso dos Barrios Altos é um caso interessante, né? Achei que tivesse aqui um caso do caso peruano, aconteceu no Peru, que houve uma lei lá anistiando vários agentes públicos por violações de direitos humanos. O Peru teve episódios bem complicados de direitos humanos, não vem ao caso aqui a gente ficar entrando na história do Peru, que você não vai cair no seu concurso, mas a corte mandou, e tinha uma lei de anistia, que na verdade tinha sido promulgada pelas mesmas pessoas que eram beneficiadas pela lei, a corte mandou
cancelar a lei e foi cancelado. O Peru obedeceu, voltaram atrás, de uma maneira ou outra acabaram responsabilizando as pessoas, tal. Mas é importante você perceber isso aqui. Isso aqui é. E a gente vai discutir como é que isso aqui é bonito no papel, às vezes na prática não funciona tão bem. Mas sim, eficácia imediata, efeito vinculante, é o direito internacional tendo um efeito transformador dentro dos países, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos para 39, que eu acho que é uma questão interessante. 39 e 40 são divertidos porque se referem ao Brasil. Isso aqui é um caso específico lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que fica no Rio de Janeiro, a Corte DH, Corte Interamericana de Direitos Humanos, emitiu uma medida provisória em 2018 devido à situação degradante e desumana. Essa situação degradante e desumana, esse Instituto Penal, uma cadeia no Rio, determinando a proibição de novos presos, o ingresso de novos presos e a contagem em dobro do tempo de pena cumprida. Decisão chancelada e respeitada pelo Judiciário brasileiro. Você acha que o Judiciário brasileiro respeitou essa decisão? Houve essa decisão? Vou te dar uma chance para responder. Pausa o vídeo. É verdadeira, tá bom? Realmente tinha essa cadeia, situação assim, horrível, 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 pior do que o normal, ainda pior que o normal nas cadeias. Acho que foi levado para a corte decidiu que o Brasil tinha que tomar medidas, uma delas era proibir qualquer novo ingresso, e também isso, que é uma coisa, contagem em dobro do tempo de pena cumprida, isso não está em lugar nenhum na legislação brasileira, mas a corte decidiu, porque ela não se rege pela legislação brasileira, ela se rege pelos tratados que a constituem, e o judiciário respeitou. Isso aí veio para o Brasil, o tempo dos caras foi contado em dobro do cumprimento de pena, não entrou mais ninguém nesse instituto. O Brasil respeitou bonitinho a decisão da corte, muito legal, né? E aí vamos fazer a 40, a gente já falou esse caso. Em 2010, por ocasião da sua condenação na Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, que é aquele lá da guerrilha do Araguaia e tal, a gente comentou um pouquinho sobre isso agora há pouco, o Brasil revogou a lei de anistia. Falso! Veja, a corte mandou revogar, o Brasil não revogou. Então aqui você vê, a ideia dessas duas questões é mostrar, quando é fácil o Brasil cumpre, não pode entrar nenhum preso novo. Respeitou, ok, conta em dobro a pena dos caras, que é que perde com isso, né? Os caras vão voltar mais cedo pra rua, mas assim, não é um negócio difícil de cumprir, certo? Mandou, não, a gente respeita, viva o direito internacional, etc. Mandou revogar a lei da anistia. Essa discussão da lei da anistia é muito difícil, né? Agora ela está ficando mais fácil. Você sabe por que está ficando mais fácil? E por isso que eu acho que eles vão rever a lei da anistia. Está saindo umas matérias aqui e ali sobre o STF. O Flávio Dino andou soltando alguma coisa sobre talvez ser o momento, mas uns, sei lá, 15 anos atrás, o Brasil manteve a lei da anistia, né? Considerou a lei da anistia válida, constitucional, etc. Eles vão revogar a lei da anistia o dia que todo mundo estiver morto, né? Os militares que se envolveram em casos de tortura, desaparecimento, etc., ou homicídio, estão morrendo, a grande maioria já morreu. Então, daqui a pouco o Brasil revoga a lei da anistia quando já não tiver impacto nenhum, essas pessoas não vão ser responsabilizadas. O STF vai caminhar nessa direção, pode ver aí as notícias que estão saindo, a nova Constituição, os novos integrantes do STF falando muito sobre isso. Mas o Brasil não revogou, e lá em 2010 as pessoas ainda estavam vivas, ainda tinha muita gente que podia ser presa, alguma coisa assim, se a lei da anistia fosse revogada. Tinha uma tese lá de que não tinha prescrição, porque esses crimes, por exemplo, crime de desaparecimento como sendo um crime permanente, né? Enquanto o corpo do cara não desapareceu, o crime ainda está acontecendo, então não começa a contar a prescrição. São teses jurídicas, penais e tal. Mas o Brasil não revogou a lei de anistia. Mesmo com a corte, a decisão da corte é posterior à decisão do STF, mas não muito. A decisão do STF é de abril de 2010, foi uma DPF, uma ação. A DPF é de preceito fundamental, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você não, né? Algumas pessoas que têm a legitimidade podem levar ao STF essa arguição, que é uma ação que pede, no caso, pedir a revogação da lei da anistia, né? A nulidade da lei da anistia. O STF diz que não. E aí, poucos meses depois, foi em abril. Em novembro, a corte lá da Interamericana, eles nem queriam revogar a lei da anistia como um todo, na verdade, sejamos justos. Ela dizia que era parcialmente incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e que parcialmente a lei da anistia devia ser revogada. O STF não se pronunciou sobre o assunto, a decisão do STF prevaleceu, a lei continuou valendo. Ou seja, as decisões da corte, elas são vinculantes, pero não mútuo. Nada é tão
preto no branco, e às vezes, se for muito sensível, os países acabam ignorando, não só a Corte Interamericana, como todas as outras cortes, a gente deu alguns exemplos aí. Lá na Europa, eles acabam cumprindo um pouco mais, tal, mas também são os casos menos, né, gritantes, assim, aqueles que a gente deu como exemplo lá, por exemplo, eram certamente, com todo respeito às velhinhas, às vovós lá da Suíça, preocupadas com o aquecimento global. São casos menos, assim, escandalosos do que, por exemplo, esse caso da guerrilha do Araguaia, ou as coisas que são levadas, as violações brasileiras aos direitos humanos, né? Então, assim, e aí a corte vai fazer o quê também? Vai vir aqui, vai descer a porrada em todo mundo e fazer cumprir? Não vai, né? Então, também vai expulsar o Brasil da Organização dos Estados Americanos? Não vai. Também, se for nessa toada, vai acabar expulsando todo mundo. Essas coisas estão sempre, assim, a implementação da decisão das cortes tem sempre um elemento político. E só uma explicação, eu já falei um pouquinho que foi a guerrilha do Araguaia, né? Eram os militantes do PCB, sul do Pará, luta armada no campo. Eu falei isso, uma repressão muito violenta dos anos 70. 60 a 70 guerrilheiros mortos, desaparecidos, inclusive esse cara aí, o Guilherme Gomes Lund, que é o que foi o caso, se refere em tese a ele, mas também a outros, tá bom? Só ficou com o nome dele, mas o caso tratava de outras pessoas também que desapareceram, foram assassinadas. Vou lá para 43, meu amigo. 43, me desculpa. Acho que eu andei até demais aqui. Se você foi muito esperto, você viu a resposta. Acho que não, porque foi rapidinho. A gente vai fazer só mais essas duas questõezinhas que eu acho que são interessantes aqui. Uma, mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos têm poderes limitados. Muitas recomendações ou mesmo decisões de cortes não são integralmente implementadas, limitando-se ao naming and shaming. É o que a gente acabou de falar, tá bom? Os caras decidem, às vezes não é integralmente implementado. Naming and shaming é apontar o dedo, entendeu? Naming é dar o nome para as pessoas. Ó, quem cometeu a violação foi esse cara, shaming é fazer ele passar vergonha. Shame on you, né? Então é o constrangimento, entendeu? O Putin foi condenado pelo TPI. Teve naming? Teve. Vladimir Putin. Teve shaming? Tá aí, estamos aqui falando, né? Se o Putin tiver constrangido, de repente o Putin vê esse vídeo, de repente o Putin está pensando em ser agente da PF, ele vê esse vídeo e fica constrangido, né? Mas é só isso também, né? Então, nem sempre, né? Isso que a gente falou. Depende muito da cooperação dos estados, não tem como fazer cumprir na marra. E vamos para a última aqui, que é 45. Tem depois outras questões, mas eu acho que essa aqui, que é bom a gente terminar com a questão da Sebrasp também, para você ver como é que essas coisas realmente são cobradas, para você ver como é que esses assuntos são importantes na sua preparação. Eu recomendo muito que você faça as outras questões, tá bom? Não estou falando aqui para você ir lá e comprar o nosso produto, embora eu acho que você deva colaborar se você estiver gostando desse curso. As outras questões podem te ajudar muito também. Faça as outras questões, tá bom? O 45. O Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos adota um modelo de justiça de transição, que inclui a persecução penal de autores de atos de afronta a direitos humanos durante o período de autoritarismo, de ditadura, de conflitos ou de graves lutas na América Latina. O que você acha, considerando tudo isso que a gente falou, da Corte Interamericana, etc., existe essa ideia de persecução penal dos atores de atos contra os direitos humanos durante o autoritarismo latino-americano? Ou seja, essa justiça de transição que consiste em apontar e responsabilizar quem cometeu as transgressões, ela realmente é um propósito desse sistema interamericano? Sim, né? Tanto que a gente mostrou vários casos. A gente citou esse caso Barrios Altos versus Peru, que tinha a ver com lei de anistia. A gente citou o caso Gomes Lund aí, sobre a guerrilha do Araguaia. Tem vários outros, tá bom? Tem esse, que é um caso chileno, que também não vem muito ao caso de entrar em detalhe, mas era um professor lá que foi executado pelos militares, bem pouco antes, até antes, mas pelos mesmos militares que estavam envolvidos no golpe do Pinochet. A corte também condenou o Chile. Esses dois princípios aqui são muito seguidos pela Corte Interamericana, tá bom? Contra a lei de anistia. Não tem a de lei de, teve a lei, acabou, limpou. E a ideia da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. A gente vai falar um pouco na próxima aula, definir um pouco melhor o que são os crimes contra a humanidade. Tem mais duas questõezinhas aí para baixo, que fica para você de lição de casa. Eu acho que isso aqui já dá um bom panorama do que é esse sistema interamericano, do que é o sistema europeu. É importante saber que existe um sistema africano também. Ele é um pouco diferente do europeu, ele é menos judicial, ele depende mais dos países negociarem.
Não acho que eles vão perguntar detalhes do sistema africano na sua prova, é mais para você saber que existe. Acho que a gente falou do sistema global, falamos do TPI, que é super importante. Lembra que o TPI ele tem como foco indivíduos e não estados. A gente vai, em algum momento, falar um pouco mais da Corte Nacional de Justiça mais para frente no curso, mas não está tão relacionado diretamente aos temas aqui desse item do edital específico. Não tem a ver, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, não se preocupe. A gente falou também da ONU, do Conselho de Segurança, que não é exatamente um Conselho de Direitos Humanos, mas que tem implicações aqui na nossa discussão. A gente falou do Conselho de Segurança, lembra que o Conselho de Segurança da ONU não tem papel de sanção, isso é do Conselho, desculpa. O Conselho de Direitos Humanos não tem papel de sanção, o Conselho de Segurança consegue fazer sanções contra os países. A governança do Conselho de Segurança, lembra, tem alguns países que têm direito a veto, ele está muito concentrado na mão do poder, está muito concentrado na mão dos poucos países, tipo Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, etc., China, França. O Conselho de Direitos Humanos ele é muito mais amplo, tem 47 membros, mas ele faz relatório, ele faz fiscalização, ele dá conselhos, né, ele dá pareceres, mas ele não tem poder de sanção, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu acho que você tem que fazer as questões, volte a essas questões para entender um pouco o que é cada um, o que é característica de cada um. Acho que o TPI é um negócio que eu sinto que tem cara de coisa que pode cair na sua prova, porque tem a ver com direito penal, você afinal está prestando concurso para a Polícia Federal, a Polícia Federal tem essa qualidade aí de se preocupar, né, com crimes internacionais, de alguma maneira é a Polícia da União, é a Polícia da República Federativa do Brasil, no sentido talvez um pouco não muito preciso em termos de direito constitucional, mas a Polícia Federal se envolve mais com aspectos internacionais do que as outras polícias, e eu acho que como o TPI é um negócio relativamente novo, envolve questões criminais, pode ser que eles se interessem em colocar na sua prova. Espero ter te ajudado nesse overview aqui, os assuntos são grandes, a gente tem, acho que vários, a gente vai também, você vai ver que tem muitas convenções no seu edital, nas próximas aulas vai ficando mais claro também como é que essas convenções fazem parte, como é que essas convenções entram nesse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Acho que isso aqui é uma apresentação a um pouco do que a gente vai ver nas próximas aulas, e são, assim, se não me engano, as próximas 5 aulas ou algo do tipo são sobre convenções internacionais, são sobre esse sistema internacional que a gente começou a discutir hoje aqui, que eu acho que você está começando a aprender, você vai ver que muitos assuntos vão voltar, a gente vai voltar a discutir muitas coisas, fica calmo, que a gente vai junto aprendendo isso aqui, tá bom? Eu agradeço muito a sua paciência nessa aula mais longa, mas eu achei que era legal a gente matar em uma aula só esse item do edital. Às vezes é melhor a gente fazer essas aulas mais longas, mas progredir mais rapidamente, afinal a sua prova tem data. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu estou completamente à disposição para te ajudar em qualquer coisa que você precisar, tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado pela sua atenção. Te desejo um ótimo dia, uma ótima noite, sei lá que hora você está vendo isso aí, tá bom? Abração, até a próxima.